Olá, Flávio Sérgio na área. Nessa aula nós vamos falar sobre o Conte.c, exatamente essa fórmula do Excel que acaba pegando muita gente aí e dando uma rasteira. Nessa aula eu vou explicar para você passo a passo como usá-la, então sem enrolação, vamos para o vídeo. Aqui eu trago para você de cara uma explicação do que é o Conte.c, para você entender exatamente a lógica de como funciona. Primeiro, o que é o Conte.c? O Conte.c é uma função do Excel, ela calcula o número de células não vazias em um intervalo que corresponde a uma condição. Então ela vai contar com alguma condição. Inicialmente a gente começa pelo sinal de igualdade. Ele é obrigatório em todas as funções ou fórmulas que existem aí no Excel. Então de cara você vai começar com sinal de igualdade, até para o Excel entender que você está começando uma fórmula ou está usando uma função. Depois, você vai usar exatamente o nome da fórmula. Qual é a fórmula? Conte.c. Flávio, e se eu não lembrar? O próprio Excel, e eu vou mostrar para você daqui a pouco, ele te mostra como que usa isso aí. Ele já completa para você muita informação. Mas é interessante você saber para que você domine isso. Por exemplo, Conte.c é a fórmula. Abre parênteses. Então, o abre parênteses, eles são necessários quando existe uma função. Então, eu estou colocando agora a informação que refere-se àquela função. Primeiro, estou contando o quê? Estou contando do número 1 até o número tal. Tá? O número 1 ao número 2. Aqui é um exemplo, tá? Que é o conjunto de dados que você está contando. Depois, você vai dizer qual critério você está contando. Se eu estou contando de A1 até A10, qual critério que eu estou contando? Eu estou contando todas as cores verde. Então, o critério é a palavra verde. Tá? E os dois pontos significa intervalo, ou claro, ele vai ser colocado para você automaticamente quando você selecionar, ou você pode digitá-lo também. O ponto e vírgula separa os blocos de função. Por exemplo, o conjunto, o argumento 1, que é o intervalo de informação que você quer, para o conjunto a ser atendido, quer dizer, o critério 2. Então, eu pego primeiro o argumento, separo ele com ponto e vírgula para o critério. Por exemplo, lá no A5, no A6, eu fui lá e digitei o que eu queria. Exemplo, dá uma olhadinha para você ver aqui no próximo. Aqui eu trago para você mais clareza. Ó. Aqui eu tenho a função e na prática eu vou te explicar como que é. Ó. Eu tenho o sinal de igualdade, eu pedi para contar com alguma condição. Então, que é Conte.c. Depois eu abri parênteses para dizer que os argumentos vão estar entre parênteses. Disse para contar de A1 até A5. Então, eu fui lá, cliquei no A1 e arrastei até o A5. Então, esse é meu intervalo de valores que eu preciso que ele faça essa contagem. E agora, eu coloco ponto e vírgula dizendo qual é a condição que eu quero. Como foi eu que digitei a palavra azul, eu tenho que colocar entre aspas para ele entender que é o critério que eu especifiquei, que no caso é o azul. Fechei aspas, fechei parênteses, e ele vai me trazer o resultado. Aqui na prática eu mostro para você como que é exatamente que foi feito. E eu vou fazer aqui para você também, aqui na aula, mostrando o Excel. Eu usei o sinal de igualdade, digitei Conte.c, abri parênteses, selecionei aí, você pode ver aqui, selecionei do azul aqui, que é A1 até A5. Então, de A1 até A5. Foi o que eu selecionei aqui, de A1 até A5. Depois eu coloquei ponto e vírgula, e depois eu disse assim, qual é o critério? Eu quero contar todas as palavras na cor azul. Então eu vim aqui e digitei, entre aspas, azul. E aí, repare aqui que foi digitado e ele encontrou o resultado aqui, número 2, que é a quantidade de 2 ou de 2 palavras azul. Eu vou mostrar para você agora no Excel, na prática, como que eu faço isso. Abra aí o seu Excel. Eu vou digitar aqui Excel para localizá-lo. E aí eu vou digitar uma planilha simples, como estava ali, só para você entender. Abre aí uma nova planilha em branco. E agora nós vamos fazer assim, vou dar um zoom para ficar maior. Eu vou colocar aqui item e vou colocar aqui cor. E agora eu tenho aqui uma planilha com poucas linhas, claramente, né, poucos dados. Mas imagina se você tivesse uma planilha com 1.000, 2.000 linhas, para você achar a quantidade de determinada informação ou determinado produto. Né? Digamos, arroz branco tipo A. Se você tivesse que achar uma planilha com 2.000 linhas, você usaria a fórmula do mesmo jeito aqui. Qual que é a fórmula? Você vem aqui, vou colocar aqui, tá? Nessa caixinha, coloca o sinal de igualdade, então é igual Conte.c
que é a função lógica que vai contar com alguma condição, vou abrir parênteses, vou selecionar a quantidade aqui, as informações que eu quero, que é de B2 a B6, ó, repare que eu peguei aqui do azul, aqui do primeiro, que está na linha 2, até a linha 6. Então, de B2 a B6. Repara que está aqui também. Fecho parênteses. Fecho mesmo? Será que é isso? Claro que não. Eu quero que você preste muita atenção, que se você vacilar, você não vai entender. Ó. Eu fecho parênteses já? Eu já disse o critério que eu quero contar? Não. Então, se eu não disse, eu não fecho parênteses ainda. Eu vou colocar ponto e vírgula e vou dizer o critério. Abro aspas e vou dizer aqui que eu quero contar a cor azul. Então, se eu abrir aspas, quer dizer que eu estou informando. Eu vou digitar. Então, ó, digito e venho aqui, ó, e fecho aspas para dizer que eu já terminei de informar o que eu quero que ele conte. E agora sim eu posso fechar parênteses, que já terminou tanto aqui o intervalo de valores e o critério, que é azul. Agora eu posso dar Enter. Ele contou o número 2, mostrou o número 2. Por quê? Porque realmente eu só tenho 2 azul aqui e ele colocou aqui. E se eu mudar o verde para azul? Vamos mudar aqui, ó. Ele deve mudar lá para 3 e foi isso que aconteceu. Repare aqui que ele mudou. Deixa eu dar um zoom aqui um pouquinho mais. Ele mudou. Se eu diminuir aqui agora, colocar verde, ele vai diminuir de novo. Então, o contar, ele sempre vai estar contando os valores que eu coloquei. Tem outra forma de fazer? Tem. Em vez de você digitar, você pode clicar na célula. Só que aí há um detalhe, né? Se a pessoa for lá e mudar aquela célula, ele sempre vai contar a informação que está dentro daquela célula. E eu vou mostrar para você aqui, ó. Em vez de eu colocar entre aspas, eu venho aqui e clico, ó. Eu quero contar todos que são azul. Olha para você ver, eu não digitei. Eu vim aqui e cliquei no azul, nessa cor azul, ou no nome azul, né? E agora eu fecho parênteses e dou Enter. Ele contou o número 2. Mas, ó, se eu colocar aqui azul, será que ele vai contar? Contou, não contou? Se eu colocar aqui azul também embaixo, contou, certo? Só que lembra que esse critério aqui, ó, olha para você ver, ó, o B3, que é essa linha aqui, ó, foi o que eu determinei que seria o meu critério. E se eu vier aqui e mudar para verde, não vai afetar lá a minha fórmula? Vai. Então, assim, se eu coloco ali como uma informação que eu vou utilizar na minha função, eu não posso alterar mais aquele campo, porque ela é um critério que eu estou usando. Então, ou eu digito direto, que eu acho mais interessante, eu vou lá, coloco entre aspas e digito, ou eu não uso aqui, eu coloco um critério, por exemplo, em outro lugar. Aqui, por exemplo, vou mostrar para você o quanto essa mudança aqui vai alterar. Eu vou colocar aqui, ó, vou digitar verde. Olha para você ver o que aconteceu. Ele achou só um, porque a única palavra verde foi aonde eu digitei, certo? E se eu digitar verde aqui, ó, será que vai dar certo? Claro que vai. Beleza? Mas lembre-se, eu não posso ficar mudando o meu critério. O critério é azul, não é verde. Então, o ideal, quando você quer mudar a informação, você não coloque ela dentro aí da onde você vai selecionar. Por exemplo, aqui é azul. Azul, eu sei que tem 3. Então, eu não vou usar aqui. Eu vou colocar o critério, por exemplo, aqui, ó, azul. Aí eu posso vir aqui, ó, e mudar do B3, que é onde estão as informações que eu quero, e usar aqui, ó. Aí todos que eu contar agora, se tiver azul, eu posso vir aqui, posso colocar verde, que ele vai continuar contando o lugar certo, e não verde. Ele vai continuar contando azul. Ó. Se eu mudar aqui para azul, ele vai continuar contando azul. Porque eu coloquei o critério fora da minha seleção. Então, dá para você fazer das duas formas. Colocar a informação que você quer contar em um lugar, vir aqui e clicar em cima dela, igual eu cliquei aqui no D1, ou você pode simplesmente dizer, entre aspas, o que você quer. Agora eu quero contar, por exemplo, verde. Fecha aspas e dá Enter. E ele vai contar para você. Eu sei, é muita coisa e às vezes parece que a gente não entende tudo isso. Por isso que eu comecei explicando para você o Conte.C, para você entender como que funciona a lógica por trás da fórmula, para você vir aqui para a prática e fazer com tranquilidade. Beleza? Claro, eu vou deixar aqui em cima, em algum lugar dessa tela aqui, eu vou deixar aqui um vídeo bacana para você melhorar o desempenho do seu computador. Dá uma olhadinha aqui que eu tenho certeza que você vai adorar. Se o seu computador está ficando lento, eu tenho certeza que você vai agradecer. É só olhar nos comentários desse vídeo que eu deixei aqui para você ver a quantidade de gente agradecendo que esse vídeo ajudou muita gente.
E para você também, que já confia no meu trabalho, é inscrito aqui no canal, e se não é, se inscreve agora para fazer parte dessa comunidade, eu vou deixar aqui também na descrição desse vídeo o link para o meu curso de digitação completo, é um curso profissional completo mesmo. Tem digitação Word, Excel, Canva, tem um monte de coisa bacana e também vou deixar fixado aqui nos comentários para que você acesse e dê uma olhada. Sem compromisso, dá uma olhadinha lá, se te agradar ou você puder ajudar um ente querido, um familiar, compra e presenteie essa pessoa. Eu tenho certeza que essa pessoa vai te agradecer o resto da vida, beleza? Eu te vejo no próximo vídeo.